Afinal de contas, para que serve o Código de Ética da Congregação Cristã no Brasil? Como verdadeiramente ele é usado? Isso nós vamos ver agora. Mais um caso. Agora é Lagoinha, cooperador versus cooperador de jovens. Esse caso vai dar muito pano para a manga. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração. Queridos irmãos, mais um caso. Agora é um cooperador, inclusive é um apenado e está em fase de execução de sua pena. E pasme, ainda atendendo os cultos da Congregação Cristã no Brasil. O caso que eu vou relatar para vocês agora está acontecendo agora, nesse exato momento, aqui na região de Pindamonhangaba, onde o senhor Vladimir Campanhola, ele é o comandante aqui, ele é o ancião responsável por toda essa região. E eu já começo dizendo a ele, fazendo uma pergunta: senhor Vladimir, cadê o Código de Ética? Para que serve, afinal de contas, o Código de Ética da Congregação Cristã no Brasil? Alô, Braz, vocês aí do Braz. Perdoa interromper o seu vídeo, mas ele volta em poucos segundos. Só para te dar um recado que nós estamos congregando ali no bairro do Limão, na rua Jerônimo dos Santos 28. É todo o segundo domingo de cada mês, o culto é às 10 horas da manhã. Vá congregar conosco, pega o seu instrumento e vá tocar junto da gente. Também aqui na descrição desse vídeo ou na capa, na entrada do canal, você vai ver todos os links das minhas redes sociais. Temos culto virtual também, que nós fazemos todos os sábados às 20 horas. O culto é excelente e tem muita gente congregando conosco ali. Dito isso, volte aí você ao vídeo. Será que vocês inventaram esse código de ética apenas para perseguir pessoas escolhidas a dedo? Ou vocês vão fazer valer de verdade o código de ética? E você que está assistindo isso aqui, meu irmão, você vai ver mais uma vez injustiças em cima de injustiça na congregação cristã no Brasil. Quero dizer para vocês que eu vou arrolar aqui, eu vou mostrar aqui para vocês agora alguns processos envolvendo um cooperador da Congregação Cristã no Brasil. E em primeiro lugar, eu quero dizer a vocês que a Constituição do Brasil, a Constituição de 1988, nos garante e é assegurado a todos o direito de informação, inclusive sobre o que está acontecendo no judiciário. Ou seja, aqueles processos que estão lá são públicos, salvo aqueles que estão sob sigilo ou segredo de justiça, que não é o caso dos processos que eu vou mostrar aqui. Também a Constituição Federal de 1988 nos garante a livre manifestação do nosso pensamento, da criação e a expressão e a informação. Essa é a parte mais importante aqui. Sob qualquer forma, processos ou veículo não sofrerão qualquer restrição. Bom, dito isso, vamos explicar para vocês o caso. Também vale trazer informação, vamos falar sobre o cooperador de Lagoinha. Lagoinha é uma cidade quase litorânea, descendo quase para o litoral norte, Ubatuba. É um caminho entre Taubaté e Ubatuba, ou seja, antes de começar a descer a serra, você vai passar por Lagoinha. E ali a congregação se dispõe de um cooperador que é novo, está lá há pouco tempo, chamado Gilmar de Stefano. Quero que vocês entendam, a próprio senhor Gilmar, que o senhor é uma figura pública porque exerce cargo ministerial em uma das maiores igrejas ou denominações do Brasil. E é sobre isso que a gente vai falar, de uma pessoa pública com dezenas de processos públicos que todos nós temos o direito de ter acesso. Os processos que eu vou mostrar para vocês aqui, inclusive um onde ele paga a pena, são processos que não tramitam sob segredo de justiça. Agora você precisa entender o caso, o que de verdade está acontecendo para que a gente venha aqui e mostre, porque eu recebi aqui muito material sobre o caso. Gilmar de Stefano, Congregação Cristã no Brasil, cooperador de jovens, e o código de ética que só sai da gaveta
quando eles têm alguma coisa contra alguém. Bom, entenda o caso. Antes que eu mostre documentos e provas, entenda o que está acontecendo. O que está acontecendo é que trata-se de um cooperador, onde é numa cidade onde só tem uma igreja. Trata-se de um cooperador que ele é o pivô. Ele é o pivô de um caso onde sentou um cooperador de jovens com mais de 37 anos de ministério e que tem uma reputação ilibada diante da congregação e da sociedade, ou seja, da cidade de Lagoinha. É um homem sem nenhuma mácula e Gilmar de Stefano, um homem carregado de processos nas costas, da qual é pivô dessa situação. E eu tenho um áudio aqui e eu vou fazer um outro vídeo para mostrar a vocês. O momento em que o ancião está comunicando à igreja que o cooperador de jovens não reúne mais condições para estar diante do povo. E aí é onde acende a luz de alerta e o questionamento. Espera aí, o que significa esse negócio de não reúne mais condições para estar diante do povo, visto que o cooperador que estava sentado ali ouvindo isso é um homem que está pagando pena na justiça e está carregado de processos nas costas. Eu queria saber o que é que a congregação, o que é que os anciãos da CCB e o que é que aquele código de ética entende por não reunir condições mais. Porque agora eu já não sei mais nada. Um homem que não deve nada à justiça, que nunca foi condenado, né, que nunca padeceu pena alguma, um homem, 37 anos no ministério e nada se tem contra esse homem, e mesmo assim eles disseram que esse humilde homem não reúne condições. Do outro lado, você tem um cooperador, um homem carregado de processos civis e criminais. Civis e criminais, vale lembrar que ele está... Sabe aquela pena que você paga fora da cadeia? É mais ou menos essa pena aí, que eu vou ler para vocês aqui, ok? E esse homem, peraí, ele reúne condições de estar diante do povo. Cadê aquela parte da Bíblia que diz que a pessoa não só tem que ter bom testemunho com os que estão dentro, mas principalmente com os de fora? Será que as pessoas de fora vão olhar e vão falar, peraí, esse homem aí me roubou? Estou dando um exemplo, não estou falando dele. Esse homem cometeu, esse homem fez isso comigo, esse homem fez aquilo. Vocês acham, é sério, que reúne condições até mesmo com os de fora da fé? E é sobre isso que nós estamos falando, irmão. Entenda uma coisa, código de ética na congregação, pelo que tudo está sendo demonstrado, é apenas um papelete, umas regras que eles criaram para perseguir desafetos dentro da congregação cristã no Brasil. Vale lembrar que eu acho que o primeiro que eu vejo funcionando o código de ética foi com Ricardo Pavanelli. E por quê? Ele estava devendo à justiça? Ricardo Pavanelli estava sendo cobrado pela justiça? Não. Um homem íntegro que nada deve à sociedade e a ninguém. Foi sentado porque escreveu um livro teológico. Um verdadeiro absurdo. Enquanto homens que, na congregação, como eu mostrei em outro vídeo, anciões que foram condenados por homicídio, sonegação, outro por tentar se locupletar de coisas que não lhe pertencia, todos esses continuam em seus cargos, atendendo e servindo de exemplo para a igreja. Não dá para entender como que eles usam esse código de ética da congregação cristã no Brasil. E eu vou mostrar para vocês aqui alguns processos, só para vocês terem uma ideia da quantidade de processos. Eu vou mostrar alguns processos do senhor Gilmar de Stefano, cooperador da congregação cristã no Brasil de Lagoinha. Veja aqui, primeiro processo que eu vou mostrar para vocês. Trata-se do Justiça Pública versus Gilmar de Stefano. Nada menos, nada mais do que Justiça Pública. O processo é criminal. Pena restritiva de direitos. E aqui, mais dois processos. Fazenda Pública do Estado de São Paulo e Gilmar de Stefano, da cidade de Ubatuba, onde ele aparentemente morava. E meio ambiente é a questão. E embaixo, Justiça Pública, Gilmar de Stefano.
também Ubatuba. Detalhe, criminal, pena privativa de liberdade. Outro processo, Justiça Pública versus Gilmar de Stefano, agora São Luís do Paraitinga. O que parece é que por onde ele vai passando, ele vai criando ali os seus processos. Processo criminal, crimes contra a flora. Mais embaixo, o número do processo em Ubatuba, criminal, crimes contra a flora. Outro processo, Prefeitura Municipal de Ubatuba versus Gilmar de Stefano, cooperador da Congregação Cristã no Brasil, que está em exercício de seu cargo. Ubatuba, civil, taxa de licença de estabelecimento. Mais embaixo, de novo, Justiça Pública versus Gilmar de Stefano. Outro processo criminal agora em São Luís do Paraitinga. Criminal, citação. Mais dois processos aqui. CIF Vale, distribuidora de hortifruti limitada contra Gilmar de Stefano, né? Civil, cheque. Mais processos aqui. Agostinho de Fátima dos Santos versus Gilmar de Stefano. Ubatuba. Perdas e danos duplicata. Aqui nós temos Aguinaldo Henrique Barbosa versus Gilmar Aparecido de Stefano. Cidade de Ubatuba. Civil, cheque. Justiça Pública versus Gilmar de Stefano. Ubatuba. Criminal, crimes contra a flora. E agora você vai ver ele na sentença, ele tenta pedir ali, né, para que a justiça relaxe um pouco na sentença que ele tem que cumprir, que é uma sentença criminal, na sentença que ele tem que cumprir para que ele possa servir melhor a congregação cristã no Brasil. Eu estou mostrando isso aqui, está dentro dos autos do processo. Nesse sentido, advirto que não cabe ao executado escolher qual a forma mais cômoda de cumprir a sua pena. Ou seja, você não tem que escolher, é isso que o magistrado está falando, você não tem que escolher a forma com que você vai cumprir sua pena. Já pensou, gente, se todo apenado dissesse, eu quero escolher a forma com que eu vou cumprir minha pena. Eu quero escolher cumprir dentro de casa. É um absurdo. Vamos ler tudo. Alegando que tal cumprimento de alguma forma atrapalha suas tarefas rotineiras dos dia a dia, ou seja, degradante para sua moral, tendo em vista ser este cooperador do ofício ministerial da congregação cristã no Brasil. O homem ainda mencionou o nome da igreja. Eu quero que vocês dêem uma relaxada na minha pena para que eu possa cumprir o meu cargo de cooperador na congregação cristã no Brasil. Rapaz, isso aqui é o cúmulo do absurdo. Afinal de contas, para que serve esse código de ética da congregação cristã no Brasil? Segue mais. Neste sentido, assevero que ressalva a impossibilidade e não a dificuldade de cumprimento da pena restritiva de direito do PSC. Processo, acho que alguma coisa criminal, né? Como é o caso dos autos. É defesso ao juízo de execução substituí-la por outra da mesma natureza, cabendo tão somente a alteração de forma de cumprimento para que se ajuste às condições pessoais do apenado. Isso porque a Lei de Execução Penal, em seu artigo 148, prevê que, artigo 148, em qualquer fase da execução, poderá o juiz motivadamente alterar a forma de cumprimento das penas de prestação de serviço à comunidade e de limitação de fim de semana, ajustando-se às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal. Consoante se observa, a norma determina que incumbe ao magistrado responsável pela execução da pena adequar a forma de cumprimento da prestação de serviço. E essa pessoa, sim, este reúne todas as condições para atender o culto. Esse caso de Lagoinha é simplesmente uma vergonha para a congregação cristã no Brasil. E Vladimir Campagnoli sabe do que está acontecendo porque tem prova aqui. Tem a pessoa que me mandou áudio, mandou
e-mail, com todo mundo que ela conversou, ela mandou as provas de tudo. E eles não fazem absolutamente nada. Muito pelo contrário. Assinaram embaixo a destituição de um cooperador de jovens. Onde muita gente entrando em contato comigo da região de Pindamonhangaba e de Lagoinha que estão simplesmente revoltados com esse caso. Até mesmo pessoas do ministério da Congregação Cristã no Brasil. Só não falo e não menciono o nome deles porque eles não querem. Eles têm medo do ministério da CCB aqui de Pindamonhangaba. Voltando aqui à leitura do que o magistrado está escrevendo, ele está respondendo um pedido, né, um pedido de relaxamento e de alteração, né, de que forma ele tem que pagar a pena, porque ele queria mais espaço para servir a Deus. Vamos ver. Assim, não havendo demonstração no sentido da inviabilidade de cumprimento por parte do apenado na pena de prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, não se mostra viável sua substituição por outra espécie de pena restritiva de direitos. Ou seja, o juiz falou, não tem nada a ver o que você está falando aí, sabe? Eu acho que você tem que pagar a sua pena e simples, tem que estar feliz já, só por estar fora da cadeia, né? A gente ainda foi legal com você, deixando você fazer umas coisas, pintar umas coisinhas ali e tal, outra aqui, outra lá. E aqui segue a decisão do juiz, que inclusive, citando outro caso, ele faz parecer chamando Gilmar de delinquente, como você vai ouvir aqui agora, o cooperador da Congregação Cristã no Brasil. A ideia de fazer um delinquente executar um trabalho reparador em benefício da comunidade tem sido frequentemente expressa nesses últimos anos. Vamos pular aqui porque a sentença é grande, agora vamos para a decisão. A decisão do juiz. Entenda que esse caso aqui, ele está pedindo uma movimentação para ele poder servir a Deus melhor. Inclusive, ele cita o nome da Congregação Cristã no Brasil. Ele cita dizendo que é cooperador da Congregação Cristã no Brasil e queria mais flexibilidade para cumprir o seu ministério. E aí, o juiz diz o seguinte para dar a resposta ao pedido dele. Indefiro o pedido do executado para substituição da sua pena de prestação de serviço à comunidade por outra restritiva de direitos. Intime-se o executado, através da sua defensora constituída, e essa, via impresso oficial, para que no prazo de 5 dias da ciência presente decisão se apresente ao CRAS deste município, para orientação e detalhamento da forma de cumprimento e detalhamento da forma de sua pena de prestação de serviço à comunidade, sob pena de revogação do benefício a ele concedido. Cumprida a determinação supra, aguarde-se por 30 dias notícias da entidade. Aí o juiz vai aguardar a entidade dar o retorno, né, dizendo ali, né, o que será dele. Portanto, meus irmãos, eu queria que vocês me dissessem, escrevam aqui embaixo, como é que a gente explica isso para outra pessoa? Como é que vocês vão explicar isso? Até para os seus filhos. A CCB criou o tal código de ética, dizendo que no código de ética não se pode ter a pessoa, né? Como que a gente explica para as pessoas fora da congregação esse negócio de código de ética? Onde você tem um homem com reputação ilibada diante da sociedade, que perde o seu cargo dizendo que ele não reúne mais condições, e um outro que é apenado da justiça pagando pena, e esse sim, ele tem as condições para continuar diante do povo. Entenda uma coisa, a responsabilidade de um cooperador, ancião ou cooperador de jovens vai muito além do púlpito, segundo o próprio Código de Ética da Congregação Cristã no Brasil. Porque o Código de Ética da Congregação Cristã no Brasil visa colocar algumas restrições na vida pessoal e particular daquele que ocupa o cargo ministerial. Lá eles dizem que a pessoa que ocupa ministério na congregação precisa ter conduta irrepreensível, honestidade contratual, evitar litígios de má-fé e assim por diante. No artigo 9, o inciso 5º do Código de Ética da Congregação Cristã no Brasil exige daquele que ocupa o ministério idoneidade moral ou espiritual.
Também no artigo 9º, no inciso 6º, improbidade ou dissídia. Também na circular de número 189 de 2024, agora, do ano que passou, o Código de Ética também exige irrepreensíveis em conduta moral, familiar e social, lá no meio da sociedade em que você vive. Será que aqui tem alguma abertura para que a pessoa possa cometer algum tipo de crime, ainda sendo apenado, ou seja, está cumprindo pena e atendendo o culto da congregação cristã no Brasil? E o Código de Ética do artigo 6º, o inciso 9, também fala não se apropriar de bens alheios. Estou apontando algumas coisas, alguns artigos no Código de Ética para dizer o quanto que ele é rigoroso, mas que na prática só funciona com alguns. E isso é o que está claro para todos nós. Gostaria muito de elogiar a CCB, dizendo que o Código de Ética, não, esse sim, esse funciona com todos. A CCB, sim, ela é imparcial, porque o Código de Ética colocou lá, ele vai servir para todo mundo. Meu irmão, você está numa igreja onde tem muita injustiça. Eu falei para Vladimir Campagnola e os demais anciões que estavam com ele, não um outro que correu da sala, foi embora da sala. Um parente meu que me acusou, né, de coisas falsas e caiu fora da sala. Mas os que estavam na sala, Vladimir Campagnola, Daniel Petricelli, Dionísio Marques, o nome dele. João, não sei o que, eu não lembro o sobrenome dele. João, que estava sentado também assim do meu lado. Fora os outros diáconos, tinha cerca de 20 pessoas. E eu falei para estes homens, uma passagem bíblica. No lugar da justiça, eu vi mais injustiça ainda. Vocês vão pagar por cada ato injusto que vocês cometeram. Pode ter certeza disso. Nenhum que sofreu, sofrerá em vão. Todas essas pessoas que sofrem punições injustas que vocês colocam sobre elas, a palavra de Deus diz que nenhuma palavra ociosa que saiu da boca de vocês ficará impune. Deus fará justiça por cada uma dessas pessoas. No tempo certo. Vocês vão entender que a carreira de vocês foram em vão. Correram por vocês próprios. Não correram pelo evangelho, não correram pelo amor, não correram pela justiça. Simples assim. Fica aí o Brás, uma vergonha para o Brás. Região de Pindamonhangaba, região Vale do Paraíba. É uma vergonha para o Brás. Aqui tem apenado atendendo o culto, enquanto homens íntegros que ninguém tinha o que falar, foi sentado porque é um pobre que não consegue pagar a sua passagem para ir até a reunião ministerial aqui em Pindamonhangaba. Porque é uma região longa, gente. Tem que pegar um ônibus, tipo aqueles ônibus meio leito de viagem, porque é um pouco distante. E esse pobre coitado foi removido do ministério sobre uma alegação enganosa de que esse homem não reúne as condições. E eu vou fazer um outro vídeo, e eu vou colocar o áudio onde o ancião vai na igreja deste cooperador de jovens, anunciar que ele não é mais cooperador de jovens. E você vai ver o próprio ancião dizendo que ele tem uma reputação ilibada. Ele, a família, ninguém tem nada o que falar. Mas aí ele fala, mas ele não reúne mais a condição. Porque é vergonha de falar, é um homem pobre, não tem nem carro. Como é que ele vai ficar no ministério? Não pode nem ir na reunião. Ele é um pobre. Um homem que não consegue, né, comprar um carro para poder ir até a reunião ministerial, não vai poder ficar no ministério. E enquanto isso, anciões viajam para a Europa, para Estados Unidos e não sei quantos mais lugares, gastando milhões da coleta do povo, e o coitado, que não consegue pagar uma condução de ônibus, foi removido do ministério. É lamentável isso. Vou fazer outro vídeo, e eu vou colocar o áudio, onde uma irmã levanta e pergunta no ato do culto, no momento do culto para o ancião, o que significa esse negócio de que ele não reúne mais condição? A coitadinha assustada levantou para fazer uma pergunta. Fez só uma pergunta, ela não falou nada além não alterou a voz, nada. E aí o ancião todo atrapalhado já quis dizer que ela estava tentando tumultuar. A irmã está tumultuando. Eu falei, não, irmão, só fiz uma pergunta. Quer dizer que na CCB ninguém pode fazer pergunta? Se fizer pergunta, tá tumultuando?
Vou colocar esses áudios para vocês ouvirem. Ela gravou o momento que ele está anunciando, dizendo que o coitado não tem mais condição, e também depois do culto, no final, quando foi conversar com o seu lá na frente, ela gravou também. E a conversa é chocante. Vamos colocar isso aqui logo em breve para vocês ouvirem também. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.